iniciamos a série Cosmovisão. Basicamente é como é que você vê a vida, qual é a maneira que você interpreta as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o tema desta primeira série, dentro desse assunto, é um versículo que você tem aí na sua cadeira, provavelmente você recebeu, tem aí, todo mundo viu o cartãozinho. Eu fico imaginando essa expressão, eu sou a luz do mundo. Acaba sendo uma coisa tanto quanto pesada, mas eu quero descortinar um pouquinho esse assunto, conversar com você um pouquinho a respeito disso. E para isso, nós vamos ter uma interação junto com o pessoal da iluminação, enfim, afinal de contas, o assunto hoje é luz, né? Eu queria primeiro contar para vocês algumas histórias interessantes que têm a ver com cosmovisão. Talvez você não entenda muito o que eu quero dizer com isso, mas algumas historinhas interessantes. Lembre-se do seguinte, como é que cada pessoa interpreta a vida, ok? Primeira historinha, Gabriel quebra o braço. A Cris, uma boa mãe, o Gabriel foi então para o hospital com essa boa mãe, e chegando lá, a enfermeira, a pessoa que ia tratar do Gabriel, ela era afanha. Ela rodou para o Gabriel, e o Gabriel, e a Cris quase beliscando ele: você não fale nada, você não fale nada, fica quieto. E o Gabriel assim, ó. Tentando entender o que a pessoa está falando e tentando entender por que ela está falando daquele jeito. Então, a visão que o Gabriel está tendo, que mundo esquisito, isso. A Cris pensando, meu Deus, tomara que ele não fale nada, porque de repente ela pode se ofender. E a outra, sabendo que isso já aconteceu com ela 500 mil vezes, não está nem aí. Provavelmente porque uma criança vai se abrindo para ela constantemente, e ela explica. Mesmo que ela tenha que falar isso 3 vezes, mas ela fala. E é numa boa, tranquilo. Cosmovisão, como é que as pessoas interpretam, às vezes, como é que elas enxergam as coisas que estão acontecendo ao seu redor. O Felipe, não se preocupe, que eu já vou falar algo engraçado da minha pessoa também. Mas o Felipe, por exemplo, um tempo atrás, estava aqui na academia, correndo para lá e para cá, e chegou correndo na recepção e falou assim para toda a secretaria, para as meninas da recepção e para as clientes que estavam ali na frente: a minha mãe soltou um pum, mas bem alto, e todo mundo assim, ó. A Ângela, na época que era a gerente da academia, pegou meu filho, saiu correndo e levou para dentro da nossa sala, para ele parar de falar besteira, né? Então, cosmovisão, as percepções que cada pessoa tem na vida, dentro das situações que elas estão vivendo, como é que cada um se comunica, como é que cada um se conecta com os outros. É impressionante, sempre tem um filtro de lá para cá, daqui para lá. A gente sempre tem as percepções. Por exemplo, para a Cris, qual é o problema? Eu te dou o telefone, você fala. Para mim é um problema enorme falar de onde estou falando. É horrível, porque a pessoa fica imaginando o cenário ao seu redor. Fabuloso, medonho. Agora, cada um de nós teve algum tipo de experiência, né? Alguns, por exemplo, de nós, talvez tenhamos tido uma experiência com pessoas religiosas. Talvez com aquele megafone, falando palavras como inferno, você vai morrer, você está perdido, pecador, palavras pesadas, palavras terríveis, palavras que condenam, que põem a pessoa para baixo, põem peso em cima das pessoas. E cada um de nós começa a ter uma vivência em relação a esse assunto tão espiritual, que é para ser tão importante, e muitos de nós começam a perceber que, puxa, mas não é isso que eu imagino, não é isso que eu quero. Meu Deus do céu, que Deus terrível, que coisa terrível, eu não quero me aproximar. E as pessoas têm uma visão de como é que Deus é, uma pessoa brava, doidinha para castigar alguém, para queimar alguém no inferno, e ele professa isso, em vez de proclamar com amor, ele proclama com raiva, com ódio, e as pessoas que estão ouvindo começam a fazer uma leitura, começam a ter uma cosmovisão a respeito de Deus, a respeito da igreja, totalmente distorcida. Por quê? Porque ela está tendo uma experiência com pessoas que têm outros tipos de leituras da vida. E com isso, eu quero que você perceba como é que eu vejo o mundo, como é que você vê o mundo, e bilhões de pessoas, como é que elas veem o mundo.
Como é que a gente pode se comportar dentro de uma realidade como essa? Como é que eu posso me conduzir e viver na vida com tantas leituras tão diferentes umas das outras? Olha, é interessante o seguinte, quando Deus estava lá no menos infinito, lá na eternidade, lá para trás, ele senta, toma um café e ele imagina. Pense o seguinte: escuridão total. Deus está cercado de densas trevas, escuridão absoluta. A primeira coisa que Deus faz é dizer: haja luz. É a primeira coisa que Ele faz. E Ele tem um motivo para fazer isso. Tudo aquilo que Ele criou iniciou-se com luz. Já na sequência Ele começa a criar diversas coisas. E porque havia luz, Ele podia ver aqui aquilo que Ele criou, da sua essência, da sua capacidade criativa, da sua vida que é impossível conter, toda aquela energia criativa que Deus tem, era impossível deter dentro da escuridão. Ele cria luz e Ele começa a fazer toda a criação, todo o universo, espalhar toda a criação, e finalmente cria a raça humana. E Ele disse, em todas essas coisas, debaixo da luz, Ele olha e diz: é bom, é bom, é bom. E quando chega na raça humana, Ele diz: é muito bom. Porque Ele cria primeiro a luz, para que a gente veja, para que Ele veja como as coisas que Ele criou são todas boas. Tudo que Ele fez é bom e é muito, muito bom. O interessante é que é o seguinte: Deus ele inaugura o conceito bom. Quem diz o que é bom, o que é muito bom, é o próprio Deus. Ele que inaugura o conceito, é Ele que define o padrão, é Ele que define a estatura, o nível do que é bom. Porque Ele originou. Isso aqui tudo é dele. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. Ele então define como é que as coisas são consideradas boas, muito boas. Você pode perceber que em nenhum momento, debaixo da luz, Ele diz: isso aqui não gostei, isso aqui ficou ruim. Você percebe como a luz tem um contexto para gerar coisas boas, para fazer com que as coisas boas sejam destacadas. Isso é muito interessante. Mas o tempo foi passando e o livre-arbítrio é muito bom, mas traz um risco que nós estamos vivendo hoje, que é o ser humano decidir não fazer aquilo que Deus considera bom, querer seguir o seu próprio caminho. E passam-se muitos e muitos e muitos anos, centenas, séculos e séculos, e Deus olha para a terra e diz: eu vejo que a raça humana fez muitas coisas ruins, e eu preciso tirar esta escuridão, essas trevas, eu preciso dar um jeito nisso. E Ele desenvolve um relacionamento com um certo profeta chamado Isaías, um cara que nem você e que nem eu, nada diferente do Sandrini, nada diferente do Werner, nem do Hélio, nem de mim, nada diferente de vocês, pessoas comuns, simplesmente se relacionando com Deus. E Deus chega ao ponto de falar assim para Isaías: Isaías, escreve aí. E Isaías, um profeta, era considerado um profeta, ele falava as coisas e as coisas aconteciam certinho, tinha as suas provas de que ele era um profeta, que ele ouvia a voz de Deus, as coisas aconteciam de acordo com aquilo que ele dizia. E já na sequência Deus fala o seguinte: Isaías, escreve aí. Ele abre um rolo, abre um pergaminho, pega a sua caneta, a sua pena, e ele começa a escrever aquilo que Deus diz. E basicamente Isaías 9, versículo 2 diz assim, o relato que Deus estava vendo sobre a terra. Isaías, escreva aí uma profecia: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E essa profecia dizia respeito a uma pessoa, dizia respeito a uma pessoa que traria um resgate, que traria uma salvação, que traria luz sobre a sociedade. Finalmente nasce Jesus. Jesus vem nesse mundo,
E já nos primeiros anos do ministério de Jesus, quando ele está com aproximadamente 30 anos de idade, acontece o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E a profecia que havia sido dada 700 anos antes de Cristo nascer, ou seja, mais ou menos 2.700 anos atrás, Deus fala com uma pessoa, como Ele fala com você e comigo muitas vezes. Ele fala com uma pessoa, uma profecia, 700 anos antes de Jesus nascer, antes dessa luz vir a existir, antes dessa pessoa vir a existir. 700 anos antes acontece essa profecia. E aqui nasce Jesus, e Jesus com 30 anos começa a trabalhar com as pessoas na terra. E em João capítulo 9, versículo 5, esse discípulo de Jesus, também parecido com você e comigo, no seu convívio com Jesus, nos seus anos caminhando com Jesus, ele escuta essa declaração. E João anota o seguinte: Jesus fala: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Gente, é necessária muita ousadia, muita convicção de uma pessoa poder dizer isso sem passar por soberbo, sem passar por alguém arrogante. Só alguém cumprindo uma profecia para o bem da raça humana poderia fazer tal declaração e a raça humana toda se converter para ele. Estamos vivendo hoje, 2013, depois de uma pessoa, do cara, Deus encarnado, Jesus Cristo. Sem Ele não tem nada, nada que existe poderia existir se não fosse por Ele. E ele faz essa declaração, o discípulo João anota isso, escreve alguns anos depois da morte de Jesus, e ele faz um relato. Eles não estavam escrevendo na época, gente, porque eles não imaginavam que Jesus iria morrer. Eles pensavam: bom, agora está tudo dominado, agora chegou o rei e a gente vai dominar para sempre, mas com ele. A gente vai estar sempre debaixo do cuidado físico dele. Mas Jesus morre e passam-se anos, então os discípulos começam a escrever as coisas que Jesus havia dito. Passa-se mais um tempo nesse convívio. Aí outro discípulo, Mateus, um cobrador de impostos, também escreve uma coisa que Jesus disse. E olha que interessante. Jesus vira para os discípulos e diz assim: vocês são a luz do mundo. E é isso que está escrito no seu cartão postal. Eu gostaria muito que você levasse esse cartão para casa e de vez em quando olhasse para ele. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí começa então essa percepção, esse conflito, e você começa a pensar: bom, Jesus, ele é a luz do mundo, mas isso é fácil até para a gente aceitar. Ele vence a morte, nasce de uma virgem, já tem um currículo escrito a seu respeito antes dele nascer, muitas coisas escritas a respeito dele. Poxa, é fácil a gente aceitar que Jesus é a luz do mundo, né? Agora, esta luz do mundo vira para você e para mim e diz: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Como é que eu posso conviver com uma expressão tão forte, tão enorme, sendo que eu me vejo tão menor, tão incapaz, tão sujo, tão pecador? E mesmo assim Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Mas para que você e eu não começássemos a criar todo tipo de doutrina maluca, esquisita, Jesus, nesse convívio com os discípulos, ele disse em certo momento, isso João relatou em João 15, versículo 5, ele disse o seguinte: Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bacana. Agora a gente começa a fazer com que o pacote fique saudável, fique inteligente, fique bem amarradinho. Então eu vou pedir que desliguem todas as luzes da igreja e eu vou fazer algumas demonstrações aqui. E ó, confesso para vocês que na minha mente ficou super bacana. Quando eu estava fazendo na minha mente, nossa, essa Spielbergiana, essa espetacular.
talvez eu pague um mico da minha vida, mas para isso que serve o pregador, para de vez em quando pagar mico. Tá? Então vamos ligar todas as luzes? Muito bem. Lá dentro também, por favor. Gente, esses versículos que eu estou lendo falam exatamente isso. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz que você é a luz do mundo. E a gente começa a se achar se a gente ficar apenas nesse versículo. E eu estou com a luz acesa aqui, mas ela não brilha, apagadinha. E Jesus, sabendo disso, é necessário que a gente esteja conectado numa força que nós não temos. Jesus, Ele é a força. Se você não estiver conectado nele, você não vai conseguir brilhar a luz que Ele diz que você tem. É muito importante que você esteja conectado em Jesus. Ok? Fundamental, lembre-se desse exemplo. Lembre-se, você não é uma pessoa super fabulosa, super especial. Você só consegue fazer algo se você estiver conectado em Deus. Ok? Muito bem, vamos mais um pouquinho. Aí é o seguinte, ó. Pode acender a luz aí agora. Aí agora é o seguinte. Vou pedir que venha aqui para frente. Não precisa ligar essa. Não, agora não. Vou pedir que venha aqui na frente. É a pessoa mais morena que tiver. Pessoa mais morena da. Vai lá, Val. Vai lá. Bem morena. Christian, vem cá. Cadê a? Ah, ali a Valdez. Vem aqui o Christian também. Pode ver. Pode ver aqui. Sente aqui. Christian, chega aqui, Christian. Vem. É você, o senhor é Christian? Sou grande, não sou moreno. É, mas é moreno. Mais moreno que eu. Isso aí, pode vir aqui. Fica aqui na frente. Vem aqui. Isso, muito bem, gente. É assim. Vocês conhecem a imagem do prisma. Conhece o prisma? Muito bem. Posso pôr ali na imagem de vocês, mas é uma luz branca que vem por exemplo, numa pirâmidezinha, e a luz branca chega naquela pirâmide, aquele prisma, e ela se divide num arco-íris, certo? Lembram? Viram isso? Nunca viram isso? No disco do AC/DC, não é? É, no disco desse. Sei lá. Pink Floyd, não sei quem que era. É? Enfim, tem uma figura que tem um raio de luz branca e ele passa pelo prisma e ele muda de cor. E aqui é o seguinte, gente. Na verdade, quando você pega o prisma e pega aquele arco-íris, aquelas cores, o verde, o azul, o lilás, o amarelo, o vermelho, enfim, e essa variação de tons, de cores, você na verdade você está encontrando ali uma explicação bem simples. Na verdade, a cor é a manifestação visível do comprimento da onda da luz. Viva a enciclopédia! A Barça. Muito bem, gente. Vocês já vão entender e vocês já vão perceber por que vocês estão aqui, tá? Obrigado por estarem aqui, viu? Desculpe, tá? Valeu. Mas é assim, ó, quando você passa uma luz branca purinha por um prisma, ela se divide porque aquela luz encontra uma resistência e o caminho que ela segue oferece resistência, e aí você consegue ver a variação da composição daquela luz branca. Por causa da resistência, você vai perceber que o comprimento da onda é um pouquinho mais curta, um pouquinho mais longa, e com isso você tem as cores desta luz branca. Por quê? Porque você ofereceu resistência para essa luz. A luz, ela viaja a uma velocidade de 300 mil metros por segundo. E quando ela encontra um obstáculo e ela consegue passar por ele, a velocidade da luz diminui e logo você vai ter diferentes cores. Igreja também é cultura. Ok? Então vocês aprenderam no mínimo que a velocidade da luz, quando diminui, passando por um obstáculo, ela muda de velocidade, logo ela muda de cor. E a percepção que você tem daquela luz que você não enxerga
ela passa a ser diferente porque ela passou por um objeto que ofereceu resistência. Logo, já não é mais a mesma coisa que entrou. Já está um pouco diferente já na saída. E com isso você começa a perceber as diferentes expressões que a gente tem sobre a face da Terra, sobre diversos assuntos, que eu chamo de daltonismo de valores. Quando você encontra uma pessoa daltônica, e ela vê o sinal vermelho, verde, ela não enxerga as cores corretas. Tem alguém daltônico aqui? Meu sobrinho é daltônico. Tem um ali, o Walter é daltônico e tal, né? Mas ninguém sabe disso, só nós. E a câmera que vai para o Facebook. Tudo bem. Mas os daltônicos, eles enxergam as coisas um pouco diferente. A mesma cor que você vê, a pessoa vê um pouco diferente. E nós temos hoje uma sociedade daltônica nos valores. Cada um com a sua percepção, cada um vendo as coisas de um jeito um pouco diferente. E quando nós começamos a entrar em contato com Deus, com Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, você e eu começamos a ter esse relacionamento e a gente começa a expressar certas coisas, mas Jesus ele vem por nós e nós temos algumas resistências. Elas vão perceber uma luz um pouco mais diferente, um pouco mais colorida. Ela era branca pura, saiu aqui um pouco roxa, um pouquinho lilás, um pouco azul, um pouco verde. Por quê? Porque essa luz pura entra por mim e sai um pouco diferente do que ela chegou. E isso chama-se cosmovisão. É assim que a gente começa a se relacionar. E por isso que fica tão difícil fazer com que a raça humana consiga se entender com tantos assuntos, com tantas percepções, com tantas religiões, tentando enfatizar Deus do seu jeito. E aí as pessoas não se entendem. As pessoas, além de termos línguas diferentes, nós temos cosmovisões diferentes. E a raça humana entra num processo bem complicado. Então você e eu alteramos um pouco a luz que Jesus nos dá. A luz que Ele tem muda. Agora eu vou pedir um pouquinho. Marquinho, vamos trabalhar com as... Não, peraí, deixa eu fazer uma... Vamos fazer isso. Vamos trabalhar com a bateria aqui, Marquinhos. Vamos trabalhar. Deixa a luz bem branca, Marquinhos. Bem branca primeiro. Que cor que é a bateria, gente? Poderia dar uma olhadinha. Que cor que é a bateria? Bem mais pro lado aqui, ó. Azul, né? Que cor que é a bateria? Tá bom, fecha os olhos. Vai, Marquinhos, muda! Que cor que é a bateria? Pode olhar agora. Preta. Marquinhos, muda de novo. Fecha os olhos, turma. E agora? Roxa. Um pouquinho diferente do azul, né? Vai, outra, meio cinza, né? Vai, outra cor. Sei lá, que cor é essa? Outra, Marquinhos. Esverdeou, né? Esverdeado, azulado, sei lá. Tem outra cor, Marquinhos? Preta de novo? Preta, né? Vocês percebem que quando Jesus ele entra em contato com você e você tem algumas resistências e você vai falar com as pessoas o que você está transmitindo como luz, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Agora é o seguinte, por isso que vocês estão aqui. Marquinhos, desliga tudo de novo. Tudinho. Ligou tudo? Dá uma olhada aqui nesse cara aqui, ó. Sorria. Valdenez. Vem cá, Valdenez, o fio engatou. Vem cá, bem pertinho. Nossa! Gente, é o seguinte. Se for para a gente ter algum tipo de luz, eu gostaria que vocês pensassem exatamente no seguinte, para de brincar. Presta atenção. Quero que vocês pensem no seguinte. Se nós temos algum tipo de luz para a gente ficar se gabando, eu diria para você ser uma luz negra. Por quê? O que é que nós estamos destacando? Agora vamos brincar com a simbologia das cores. Pecado, a cor é escura. A santidade, a cor é branca.
Certo? Certo. Então, quando você olhar para as pessoas com a sua maravilhosa luz, lembre-se do seguinte: use uma luz negra, por favor, e destaque na pessoa o que ela tem de branco, o que ela tem de preto. Destaque na pessoa o que ela já conquistou. Destaque na pessoa a santidade dela, que ela já alcançou em Deus, aquilo que ela já aprendeu com Deus. Então, obrigado, gente. Pode voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas no lugar. Obrigado. Então, da mesma forma que vocês escutam uma mensagem como essa de Jesus, vocês têm que lembrar o seguinte: cada um de nós tem um tipo de lente, né? Alguns enxergam a vida de um jeito um pouco diferente. A lente amarela. A gente teve alguma experiência diferente com Deus. A gente teve alguma explicação um pouco diferente. A gente teve experiências de vidas diferentes uns dos outros. Nascemos num lar que trouxe uma abordagem hinduísta. Alguém nasce num lar onde tem muito esoterismo, nova era. Cada um de nós nasce com certa bagagem e a gente precisa caminhar e começar a seguir Jesus e deixar que, aos poucos, nós como cristãos possamos usar essa luz negra para a gente poder destacar e perceber: puxa, você já alcançou isso, que bacana, que joia, que legal. Tem outras coisas que você não alcançou e eu também não alcancei. Quando você começa a destacar a beleza das pessoas, quando você começa a usar, então, entre aspas, essa luz negra, se fôssemos dizer que tipo de luz a gente tem, eu gostaria de citar para vocês alguns versículos que, nesse convívio dos discípulos, gente, ser discípulo de Jesus não é você já sair convertidaço, super firme, super forte, já no primeiro dia que você sentou e conversou com Jesus. Todos os discípulos de Jesus simplesmente começaram a seguir Jesus, e pouco a pouco eles foram se convertendo. Em certos momentos Jesus disse: quando você se converter, Pedro, quando você se converter, com certeza ele falou isso para outras pessoas também. Quando você se converter, e eles já estavam caminhando com Jesus há alguns anos. Mas nessa experiência, Paulo ele escreve aqui, por exemplo, para os filipenses, uma experiência que ele teve, o que ele aprendeu. Filipenses 2:3, pensando nessa luz negra, pensa assim, Filipenses 2:3. É assim que nós devemos andar como igreja. Não arrogantes, não dizendo que nós somos os donos do mundo, nós temos todo o poder, mas nós devemos andar em humildade. Por mais que a gente saiba que nós somos os herdeiros, nós não devemos nos portar assim. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mateus escreveu também uma das coisas que Jesus orientou. Ele ensinou lá no Sermão da Montanha, super famoso, se você quiser ler em casa, Mateus 5, 6 e 7. Fantástica a história. Traz uma mensagem muito pé no chão. Mas olha o que Mateus registrou aqui no capítulo 7, versículos 1 e 2. Ensinamentos de Jesus. Eu ia usar o dente de vampiro para mim mesmo, mas eu percebi que isso é difícil de falar. Não entendo. Não julgue. Se tem um lugar na Bíblia que fala para a gente julgar as pessoas, é quando a igreja está reunida só com ela mesma. Aí se nós vamos dizer: escuta, fulano, matar, pode, né? Você sabe que não pode. Está na hora de você parar de matar, Gustavo. Não pode andar assim com a gente. Ou anda certinho, né? Por quê? Porque ele diz que ele é um cristão, cheio de Deus, então, peraí. Mas com as pessoas de fora, as pessoas que estão chegando, iniciando uma jornada com Jesus, a Bíblia diz: não julgue. Não julgue. Calma lá, vai devagar. Deixa eles caminharem com Jesus. Pouco a pouco eles vão entendendo. Versículos 3, 4 e 5, esse mesmo capítulo, Mateus 7.
Não adianta você chegar com a luz branca, super forte, a luz de Jesus, e você passar direto na pessoa. Não faça isso. Quem é você para fazer uma coisa dessa? Você tem coisas nos seus olhos. Você não pode ajudar essa pessoa. Pense em você primeiro. Corrija-se. Preste atenção na sua vida. Tenha uma conduta de autoavaliação constantemente. Provavelmente esse cara vai ficar sem o olho. E para tirar o viga no olho, vai sair o olho junto. Mas as pessoas acabam pensando que elas têm o direito de corrigir. Não é o nosso papel. O nosso papel é ajudar as pessoas a se manterem conectadas em Jesus, manterem-se seguindo Jesus e deixar que esse processo vá acontecendo naturalmente. E quando você começa a perceber o que a religião diz, ela diz exatamente o seguinte: mude e siga-nos. Os religiosos dizem isso. Você tem que mudar, você pode começar a nos seguir. Mas Jesus disse: siga-me e você vai ser transformado. Siga-me e você vai mudar. É um convite para um relacionamento, para uma jornada. E quando você começa a perceber que Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, Ele te convida para um relacionamento, fica fácil de você começar a seguir. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que hoje estão num nível de liberdade, de confiança, de relacionamento com Jesus, que não permite ainda que diga assim: não, eu entendo desses assuntos. E não consegue ainda, por exemplo, pregar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho de Jesus. E está tudo bem. É assim mesmo. É um processo, é uma jornada. Jesus diz: siga-me. E aos poucos você vai mudar. Caminhe comigo. E pouco a pouco você vai perceber quem eu sou. E você vai querer mudar. Eu não posso tirar o cisco do seu olho, porque eu sei que eu tenho coisas nos meus olhos que eu preciso tirar. Eu preciso lidar com isso. Agora, qual é o ensinamento disso tudo? A luz, o prisma, as cores saindo. O ensinamento é: não resista. Não resista àquilo que Jesus está te ensinando. Nesse relacionamento que você está tendo, pouco a pouco você tem vindo aqui na igreja. Cada vez que Jesus falar uma coisa para você, baixe a guarda e diga assim: eu vou te dar um voto de confiança, Jesus. Eu vou experimentar isso com a minha vida. Baixe a guarda, experimente caminhar, experimente seguir a Jesus e não ofereça resistência para que ela não seja distorcida. Deixa Deus passar direto com você, porque as pessoas vão perceber que você está falando em nome de Deus. Aí as pessoas vão perceber que você não tem uma agenda escondida, que você não tem assuntos distorcidos dentro de você, que você não tem uma religião para apresentar. Quanto menos resistência eu tenho, mais fácil vai ser para eu apresentar Jesus. Então caminhe com Ele e deixe as pessoas chegarem nessa igreja, põe a luz negra e destaque: poxa, que bacana, que bom que você já conseguiu isso, maravilha. Proteja a cosmovisão original, proteja aquilo que o Criador disse que é bom. A luz veio para mostrar aquilo que é bom. A luz não veio para mostrar o que você tem de errado. A luz veio para te salvar, a luz veio para te resgatar, a luz veio para que você possa perceber que existe alguém bom, que tem um propósito bom para você, e que Ele quer que você caminhe com Ele, que se aproxime dEle, e seja como Ele. E pouco a pouco você vai experimentar essa transformação. Eu quero que você imagine esse lugar como um lugar seguro, onde você pode trazer os seus amigos, não importa onde eles estão com Deus, não importa quão longe pareçam estar. Eu quero que a gente tenha aqui dentro, você consiga imaginar esse lugar, um lugar seguro, um lugar onde qualquer pessoa pode entrar, e nenhum de nós vai tirar a luz branca e vai dizer: ahá! Nós vamos tirar a luz negra, e a gente vai perceber: poxa, que bom, você conseguiu alcançar isso. Que bom. Eu sei que se essa mensagem caindo na mão de vários pastores, eles vão querer me crucificar. Não importa, não estou pregando para eles, estou pregando para vocês. Para que a gente, como igreja, possa ter um espírito manso para receber qualquer tipo de pessoa aqui dentro. Não importa quanto ela saiba ou quanto ela não saiba, ela se sinta muito bem-vinda. Quero que você imagine um lugar onde
todos nós estamos sendo transformados. E não um lugar onde alguns estão vendo os outros sendo transformados. Pô, irmão, finalmente, hein, Roderês? Fala na hora, né? Para largar essa vida negra. Que a gente não tenha esse tipo de atitude, gente. Que a gente possa perceber que todos nós, eu, você, estamos sendo transformados. Não existe ninguém aqui que já chegou lá, tá? Eu não cheguei lá, eu tenho muita coisa para resolver com Deus. Tenho muita coisa para aprender com vocês, com aqueles que vêm pregar aqui na frente, no nosso convívio no dia a dia. Temos muitas coisas para aprender uns com os outros. Então, que você possa imaginar esse lugar. E a tarefa nossa é, quando chegar alguém novo aqui, a nossa tarefa é abraçar essa pessoa, receber essa pessoa e a gente não mostrar o quanto sabe. Porque conhecimento não vence argumentos. O que vence é o relacionamento. Você ganha a pessoa não na força da tua argumentação, mas na força do teu relacionamento, na intensidade do seu interesse por essa pessoa, o quanto você se importa com essa pessoa, genuinamente. Podemos ter esse acordo, gente? Que todos nós, eu já falei, amigos teus, amigos meus, vão ser amigos de Deus. Hoje eu quero que você leve isso para a sua semana. Que você chegue na sua semana e diga para a pessoa que está ao seu lado. Vamos lá na sequência. Vamos escutar um pouco de Deus. Vamos escutar uma música boa. Vamos encontrar alguns amigos meus que são muito bacanas. Vamos fazer novos amigos. Do jeito que você quiser abordar o assunto. Mas vamos criar um grupo de pessoas que têm interesse em caminhar juntos, sem apontar o dedo um no outro. A gente ter esse ambiente seguro. Ok, Felipe? Chega aqui com a sua banda. E assim eu espero que você se lembre do exemplo da luz negra, que você considere isso no seu dia a dia. Gente, vamos ficar em pé. Não saia correndo, vamos ficar aqui mais um pouquinho, uma boa música. E fiquem mais uns 15, 20 minutos conversando, batendo papo um com o outro. Se você não conhece alguém, vai lá, se apresente, né? Se aproxime, todo mundo já conhece o Sandrine, que é um bocejador de primeira. Ó, ali atrás outro bocejador, né? Aí faz parte do meu grupo pequeno. Valeu, Júnior, obrigado pelo bocejo, né? Pelo menos foi no final, não foi no começo, né, Sandrine? Vamos lá, gente. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus e Ele disse que Ele é a luz do mundo. Na sequência Ele disse que nós somos a luz do mundo. Nós só somos a luz do mundo se estivermos plugados nele, se estivermos conectados a Ele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos rejeita. O Senhor tem capacidade para sustentar a luz de todos nós. Todos nós podemos ser plugados em Ti. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, pelo Teu Espírito Santo, a caminharmos como uma igreja saudável, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Que a gente possa ter um ambiente seguro, Pai, onde as pessoas não apontam o dedo uns para os outros, onde a gente pode caminhar em segurança, sabendo que temos irmãos ao nosso lado que vão dar a vida pela gente, que a gente morre uns pelos outros, mas a gente nunca vai apontar o dedo e condenar uns aos outros. Senhor, dá-nos esse tipo de igreja. Eu te peço, dá-nos esse tipo de igreja. E que esse tipo de igreja possa ser espalhado pelo Brasil. Pai, ajuda-nos.